Então, essa é uma palestra que a gente já trabalha há algum tempo, né? Foi, na verdade, uma palestra que inspirou o projeto que eu coordeno. Igual o projeto maravilhoso que vocês têm aí, o Include. A gente tem o Meninas Digitais no Cerrado aqui, né? E aí a gente sempre trabalha muito a história das mulheres na computação. Então, aí, por isso, o tema, né, para vocês aqui. Então, eu sou bacharel em sistemas de informação também, né? Tenho especialização em governança de TI, estou fazendo mestrado em educação profissional, sou professora aqui no Campus Séries, já coordenei projetos na área de ensino de lógica de programação para crianças, é uma área que eu gosto muito, porque eu gosto muito da educação. Então, hoje, atualmente, eu coordeno o projeto Meninas Digitais no Cerrado, com mais 3 professores, inclusive uma das professoras, ela é egressa do projeto, né? Ela foi estudante do campus, hoje ela é professora no nosso camp, então é muito bom a gente começar, né, ter esse... com certeza as meninas, né, daqui um pouco também estão já aí como colaboradoras e não mais como só, né, participante, isso aí é muito bom, é muito... assim, é muito gratificante você poder dar um retorno para aquilo que te motivou, né? Então, faz parte do comitê gestor, né? Esse comitê maravilhoso desse Programa Nacional Meninas Digitais, quem não conhece, conheçam, muito importante, tá? Mãe da Bianca, esposo do Adriano, que também é da computação. Então, aqui em casa, todo mundo é digital, né? Bianquinha também, daqui a pouco, também é uma menina digital. Já foi para o IT, já foi para a CSBC, então ela já é da computação também. Então, gente, mas a gente sempre se pergunta, né? Porque ter projetos, né, de empoderamento feminino, por que a gente acredita nisso, né? Porque nem sempre o cenário foi assim, né? A gente tem eu falo que tem uma foto que nos inspira, né? Eu acredito que muitos outros projetos também que trazem esse instiga, né? Por que houve essa inversão de cenário da computação entre homens e mulheres e por que não a diversidade, né? Então, a gente sempre cita essa foto, que é uma foto que da primeira turma de Ciências da Computação da USP, que eram 70%, o ingresso 70% de mulheres. Então, a gente fala assim, mas por que, né? E nessa época, na década de 70, foi assim, e hoje não é assim. Então, tem vários fatores que a gente estuda, né? Tem várias pesquisas em torno disso. Mas uma coisa que a gente sempre discute, que a gente tenta investigar, dentro do nosso projeto, por exemplo, a gente tem uma historiadora, que é uma colega de trabalho, que trabalha no projeto com a gente, e ela sempre investiga sobre essa questão do patriarcado, da tecnologia passar a ser uma tomada de decisão, né? E não ser mais uma profissão só de produção, né? Deixar de ser uma profissão só técnica e passar a ser uma profissão de gestão. E a partir desse momento, a gente viu que inverteu muito os valores, né? E a gente observa demais isso hoje no ingresso, né, das turmas, infelizmente, não é proporcional, mas a gente acredita que pode ser, né? Até porque, por que é importante ser? Porque a tecnologia hoje, ela abarca todo mundo, né? E a diversidade dentro dos meios, como qualquer outro meio, é muito mais positiva, né? Em termos de produtividade, em termos de acolhimento. Então, tudo, a diversidade tende a ser melhor do que trabalhar só, né, com majoritariamente homens ou só mulheres. Então, a ideia não é ser mais mulheres ou só mais homens, mas sim um ambiente diverso e proporcional, né, a todos que quiserem. Essa é a ideia. Bom, então, quando eu penso na história das mulheres, o que eu, como sou professora de Instituto Federal, a gente trabalha desde o ensino médio integrado até no ensino superior. E eu trabalhava, vocês provavelmente vão ter alguma disciplina básica, né, que conta a história da computação. Eu tive no meu curso, né, de sistemas de informação,
E eu sempre trabalhei uma disciplina que contava essa história das mulheres. E isso me trazia muita angústia, porque do mesmo jeito que eu, né, na faculdade, eu tive essa disciplina e ninguém me contou a história de quase nenhuma mulher dentro de toda a história, na hora que eu fui ser professora daquela disciplina, eu fui investigar, e eu não sei vocês, mas quando a gente vai contar a história, a gente usa muita geração de computadores, né? Então, a partir da geração zero até a geração atual, isso era uma cultura, né? Não sei como vocês trabalham aí, mas a gente sempre traz essa geração de computadores aí para trazer esse contexto histórico. E aí a gente resolveu trazer dentro dessa perspectiva de geração de computadores qual foi o apagamento que aconteceu ali. Por que apagamento? Porque quando a gente estuda a geração de computadores e vocês forem investigar, provavelmente muito poucos nomes femininos aparecem. Inclusive, aqueles que aparecem não são enaltecidos, né? Não são explícitos, não são trazidos da forma como deveriam. Então, por isso que eu trouxe aqui essa ideia da geração de computadores. Bom, e essa imagem que eu trouxe para vocês, ela é uma atividade, eu trouxe esse mapa mental, porque ele foi desenvolvido por uma estudante. Num curso que a gente trabalhou o ano passado, pelo Minas Digitais no Cerrado, a gente trabalhou um curso de 100 horas sobre a história das mulheres na computação, usando pensamentos feministas e pensamento computacional. Então, foi um curso bem legal, que a gente só conseguiu aplicar ele por causa da pandemia, né? Então, teve algumas coisas que a pandemia revolucionou, né? Um deles foi a possibilidade de aplicar esse curso para pessoas do Brasil inteiro. Então, essa estudante, por exemplo, a Ana Beatriz, eu não conheci ela, né? Mas uma das atividades do conteúdo da história das mulheres na computação foi criar um mapa mental. Então, ficou tão bem elaborado que eu trouxe aqui para retratar, tá, essas gerações. Então, a forma como elas são linkadas, né? E quem são essas mulheres nessa história? Que não estão todas, claro, mas tem destaque de figuras importantes, que eu não sei se vocês estão conseguindo ver bem, porque eu fiz um recorte para colocar aqui, mas são figuras que estão linkadas às gerações de computadores. Tá? Então, desde a geração 0, primeira geração, segunda, terceira, quarta e quinta. Tá? Então, da geração 0, dos computadores mecânicos, né? Desde a criação, quem foram as figuras que a gente deveria saber mais sobre elas? Tem uma figura que não está aqui nos slides, que eu não sei se vocês já viram, que a gente sempre ouve falar sobre a história do Alan Turing, né? Mas a gente quase não vê nada sobre a história da Joan Clark, que, na verdade, ela foi retratada no filme, né? Teve o filme que conta a história da criação que é... Ai, deixa eu agora fugiu o nome do filme. Se alguém lembrar aí, manda no chat. Se eu lembrar até o final, eu falo aqui para vocês. Vocês lembram qual que é o nome do filme? O Jogo da Imitação. Isso, que é o traduzido, né? O nome traduzido. Exatamente. O Jogo da Imitação. E o Jogo da Imitação conta exatamente a história do Alan, né? A criação da máquina Enigma, e traz a Joan, que ela não é uma figura que é retratada na história. E ela tem uma participação muito importante, tanto que no filme ele fala que ele só cria a máquina se ele puder ter ela, né, como participante. Então, quando vocês procuram a história, aparece o Alan, mas nunca aparece ela, né? Então, ela é uma das figuras que a gente não encontra e que agora a gente tem muitos filmes que retratam a história de mulheres importantes. Então, a gente tem a Ada, né? Essa mulher que é incrível, que a gente usa aí sempre para lembrar, né? Ada Lovelace, eu não sei se todos já conhecem, mas alguns de vocês já devem conhecer. Foi a criadora do primeiro algoritmo, né? Junto com Charles Babbage, ela criou a primeira máquina analítica lá na época dos computadores mecânicos. Depois, na mesma época, a gente tem a Grace Hopper, que é uma mulher super importante,
né? E ela viveu vários problemas como mulher, não só como uma mulher na computação, porque ela queria ser militar, né, naquela época, e só homens tinham essa posição, e ela se alistou, e tem toda uma história de superação muito importante, e ela marcou também a história. Ela, uma dos destaques interessantes sobre ela é que a gente sempre ouve aí, né, o bug, e aí ela que criou esse termo, né, que por que foi criado o termo bug? Porque os computadores, eles eram todos mecânicos, né, e um mosquito, uma mosca, um inseto, né, pregou na parte física do computador, né, que eles eram muitos transistores, muitas peças mecânicas, e isso fez com que o computador parasse de funcionar. E por isso foi criado esse termo, e ela é a criadora desse termo também, além de ser criadora do compilador para a linguagem COBOL e um monte de outras criações incríveis, né? Então, ela tem muitas contribuições importantes, a Grace Hopper. Vocês já conheciam a Grace também? Essa mulher, ela tem uma história muito importante, a Hedy Lamarr, porque ela nunca foi conhecida. O reconhecimento dela só veio depois que ela se foi. Ela, em vida, ela não teve nenhum reconhecimento. Primeiro, ela é conhecida como uma diva cientista. Por quê? Porque ela era uma mulher bonita, né? E ela pôde fazer sucesso só como atriz, mas ela não podia ser reconhecida como uma mulher cientista, porque mulher cientista bonita não tem espaço, né? Principalmente nessa época, né? Então, esse estigma criado, ela sofreu muito com isso, e só depois de muitos anos depois que ela já tinha falecido, é que eles foram reconhecer os feitos dela, né? Conhecida como a mãe do telefone celular, e ela criou a base para o Wi-Fi. Isso ficou engavetado durante muito tempo, depois de descobrir o projeto dela, e ela teve esse reconhecimento, mas não em vida. Então, a gente reflete. Infelizmente, né, ela não conseguiu ver o sucesso e tudo que ela pôde contribuir para a tecnologia. E aí a gente tem a primeira geração de computadores, tá? Um dos nomes bem conhecidos são as garotas do ENIAC, né? Que elas eram mulheres matemáticas, e tem também um filme que conta um pouco, não especificamente sobre as garotas do ENIAC, mas sobre as mulheres computadoras, né? E que, vamos ver se vocês lembram aí o nome do filme também. Um filme que conta, são mulheres negras. Na verdade, elas são cientistas que trabalhavam para um projeto da NASA, né? Estrelas Além do Tempo, isso. E aí elas traz essa relação das mulheres como base, né? Mas não como uma posição de poder, e sim como computadoras, como elas eram chamadas. Essa relação que elas podiam ter um grande processamento de informações, né? Faziam tudo no papel, né? Com os cálculos matemáticos, mas quem tomavam as decisões eram os homens. E aí tinha esse filme é bem legal, que ele retrata não só os problemas como mulher na computação, mas também como racismo, né? Então é bem interessante para vocês assistirem também. Então vocês já tem 2 filmes aí que quem não assistiu, assistam. Bem legal de vocês assistirem. Bom, e daí na segunda geração que a gente tem os transistores, né? Como a tecnologia que marcou, né? Então a gente tem essa mulher, a Mary Kennedy Keeler, que ela era uma, né? Pensa, uma freira, mas que ela era uma cientista. E aí a história dela é bem legal também. E ela tem uma história dentro da educação muito importante, tá? Então, as contribuições dela, ela contribuiu para a criação da linguagem BASIC, né? Então, ela tem várias contribuições importantes, e ela foi a primeira mulher a receber o doutorado em ciências da computação. Então, é uma história bem legal também. Daí, depois a gente tem a Jean Summit, né, que presidiu já a ACM durante um bom tempo, trabalhou 27 anos na IBM, foi uma das criadoras da linguagem Formac,
a segunda mulher a obter PhD em Ciências da Computação. Então, outra história muito importante aí que a gente tem. Na terceira geração, estou correndo um pouquinho por causa do nosso tempo, tá? Então, a gente tem os circuitos integrados como marca, né, da terceira geração. Então, quem que a gente tem? Essa mulher incrível, a Margaret Hamilton. Quem conhece a Margaret, né? Ela que desenvolveu o programa de voo para o Apollo 11, né? Então, é uma história muito legal. E assim, quando a gente pensa, né, fala assim, nossa, o foguete que foi para a Lua, quem que ia saber que o programa que levou o foguete para a Lua foi desenvolvido por uma mulher? Ninguém conta essa história, né? Então, ela também foi a criadora do termo engenharia de software, tá? Então, e foi diretora do laboratório de instrumentação do MIT. Então, ela é outra história muito legal, uma mulher incrível aí para vocês conhecerem também. Então, a Frances Allen, né, ela ganhou, a primeira mulher a ganhar um grande prêmio importante da computação, Turing Award, e trabalhou durante 45 anos na IBM. E aí ela da área de segurança, quem gosta aí da área de segurança, né? Então ela tem assim, importantes contribuições nessa área da área de segurança da informação. E é um nome muito importante para a evolução, né, da tecnologia, principalmente pensando na área de segurança da informação. Bom, e aí na quarta geração de computadores a gente tem os microprocessadores, tá? Como um marco aí da quarta geração. E a gente tem um nome bem legal, que é a Karen Spark Jones. E ela, o que ela fez? Ela que contribuiu com os sistemas de busca da Google. Pensa, né? Então, se hoje a gente é capaz de criar alguma coisa, aliás, de a gente localizar alguma coisa no Google, é porque uma mulher esteve lá e contribuiu com a equipe, né, que criou esses sistemas de busca, tá? Então, ela que esteve presente aí nessa criação. Então, ela criou um conceito inverso da frequência em documentos, né, sistemas de busca e localização do conteúdo, e a pedra fundamental, que é a pedra fundamental do Google, né? Então, se a gente tem o nosso Google hoje, que a gente faz para tudo, é graças também a essa mulher incrível aí. E aí, dentro da quinta geração de computadores, né, que hoje é a nossa conectividade, que é até hoje, a gente tem a Radia Perman, né, que ela é criadora aí do protocolo STP, tá? E ela é uma das criadoras do TORDS, linguagem de programação com fins educacionais, né? E é dona de mais de 100 patentes. Então, outra mulher incrível aí que a gente tem dentro da computação. Bom, e aí? Então, a gente tem uma história para trás. E hoje? Quem que a gente tem de inspiração? A gente tem a Gisele, a gente tem a Iris, a gente tem a Thaís, a gente tem a professora Luciana, a gente tem um monte de mulheres incríveis, claro que homens também. Mas por que a gente tem que pensar em tudo isso, né? Porque eu, como estudante, quando eu fazia o curso de Sistemas de Informação, parece que a gente precisa entender o nosso lugar, o nosso local. E se a gente não vê a possibilidade de alcançar sucesso, de alcançar uma vaga de mercado, né, como na área de mineração, na área de desenvolvimento, na área de banco de dados, na área... Então, parece que a gente não se sente parte daquele local, né? Então, aqui algumas mulheres, né, de sucesso do mercado, né, fora essas incríveis que vocês têm aí. Então, a Camila Schulte, não sei se vocês conhecem, mas é um grande nome da tecnologia hoje, né? Uma mulher de renome no mercado de tecnologia. Lisiane Lemos, que é uma mulher negra, né? Que trabalhou na Microsoft hoje, trabalha na Google, né? Professora da PUC, e tem, né, um grande nome de sucesso,
né? E a gente também é uma mulher inspiradora aí para a gente se ver nesse espaço, né? E essa outra mulher, a Sherry Cara, que ela é uma das cofundadoras do Facebook, executiva de tecnologia, e já esteve na lista das mulheres mais poderosas do mundo algumas vezes na Forbes. Então, é outro nome muito importante que a gente tem aí dentro da tecnologia, como vários outros. Hoje, se você procurar, né, é mais fácil encontrar importantes nomes que estão à frente de empresas de tecnologia. Mas por que que a gente não vê esses nomes? Porque infelizmente, são enaltecidos os nomes masculinos, né? Então, quando a gente pensa assim, quem são as personalidades da tecnologia? Né? Então, são citados aí 3 a 4, 5 nomes, sempre os mesmos citados, mas porque a própria mídia enaltece, né? E a gente passa a acreditar que esses são apenas os nomes importantes que a gente tem. Então, aí fica mais difícil ainda a gente pensar em diversidade, né? Quando a gente só consegue lembrar de figuras masculinas, tá? Então, aqui são algumas outras mulheres incríveis que a gente tem aí, tá? Dentro da tecnologia, e são nomes da área de robótica, da área de inteligência artificial, do LinkedIn. Então, essas 4 aqui são outros nomes importantes que a gente tem. E é o que a minha ideia para trazer aqui para vocês é justamente nunca vai ser excluir os meninos. Por contrário, se eu conseguir me permanecer na computação, foi graças a toda a rede de apoio. Então, acho que foi a Thaís que falou muito sobre isso, sobre essa rede de apoio que isso vai ser muito importante para vocês, né? Que na verdade a sala de aula da faculdade vai ser só um passo que vocês vão tomar, né? É 50%. Os outros 50% é tudo que vocês vão fazer a mais, né? Tudo que vocês vão se permitir, né? Ali fora da sala de aula. Então, se você vai participar de um evento, nossa, mas é muito caro pagar R$ 100 no evento. Mas pense no network, que é tudo hoje, né? É a conexão com as pessoas. Então, hoje, quando eu penso como Ramayane, né? Ramayane dentro da tecnologia, há 4 anos atrás, quando eu entrei, 5 anos atrás, quando eu entrei no Instituto Federal Goiano como professora, eu nem conhecia a SBC, eu mal conhecia porque eu estava iniciando e eu não conhecia muito bem. Aí, a partir do momento que você começa a fazer conexões, você começa a participar, a rede aumenta e as possibilidades vão aumentando, vão se permitindo para que a gente, né, possa participar de outros grupos, de outros meios. E isso é altamente importante, né? Então, eu pude perceber que, por exemplo, a pandemia, infelizmente, ela bloqueou algumas coisas, mas ela abriu um monte de portas para outras possibilidades. Por exemplo, estar aqui com vocês, né? Talvez presencial, não sei se eu estaria, né? Mas é muito mais difícil. Então, a gente tem que tentar ver de forma positiva as possibilidades, né? Então, os minicursos, os eventos, os projetos, os grupos. Então, se permitam, né? Para vocês poderem se conhecer. Isso, eu gostaria que vocês tentassem descobrir quem que é essa mulher aí, que eu já falei dela. E esse é um exemplo muito importante por que a gente participar de projetos e grupos e eventos, né? Então, a Karen, essa mulher maravilhosa, né, da UFMT, e ela foi num evento apresentar, né, resultados da pesquisa dela e teve a oportunidade de conhecer essa mulher incrível aí, né? Vamos ver se alguém vai descobrir quem que é esse nome importante aí da computação. Alguém chuta, olhando aí, quem que vocês acham que é? Ninguém vai chutar, ninguém. Ninguém.
Isso. Então, essa mulher, né, que a Karen conheceu lá, essa figura importantíssima, né, a Karen Spark, né, a Lu citou aí. Então, eu falo que é dos privilégios que a gente tem dentro da computação. É ter figuras vivas, né? Que criaram coisas incríveis. E a gente pode estar, né? Encontrando com essas pessoas nos eventos, né? Então, se você participa hoje da iniciação científica e você se permite, né, escrever o primeiro artigo e poder publicar num evento internacional, né? Então, você se permite, né, encontrar com pessoas que criaram coisas muito importantes dentro da tecnologia. Então, a Karen é hoje nossa consultora do programa Meninas Digitais e ela traz esse exemplo para a gente, né? Que ela tem uma pesquisa importante, ela foi apresentar e ela conheceu figuras importantes, né? A Camila falando, já quero escrever. Isso, Camila, isso mesmo. Bom, pessoal, isso é um pouquinho do que eu queria falar para vocês. Tinha um monte de coisa para falar, mas eu não queria tomar muito tempo de vocês, tá? E eu queria realmente, novamente, agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer para vocês, se permitam, né? Participem de tudo que tiver, claro que dentro das possibilidades, né?